Agora que você terminou a implementação do saltador, a gente vai ver como fazer animações, que pode ser um recurso bem interessante para a sua apresentação do projeto 3. Depois de executar o ADINT lá para o saltador, você deve ter obtido um gráfico parecido com esse que está aí na tela, né? Então a posição do anel começa lá embaixo, porque o anel é puxado até o chão. Depois a barra pula, né? Que seria aquele pico laranja ali. Depois ela cai e fica no chão, porque não tem nenhuma força ali aplicada para fazer ela pular de novo, né? E o anel continua oscilando. Ok, dá para obter essas informações desse gráfico, mas também dá para exibir essas informações por meio de uma animação, que pode ser bem interessante. Agora eu vou mostrar para você uma animação, só um pedacinho que a gente fez da animação aí do saltador. Vou mostrar só um pedacinho mesmo para também não estragar a graça, porque eu quero que você tente fazer depois. Mas olha como ficaria aí desde o início do salto, né? Então só estou mostrando uma pequena oscilação aí para ter uma ideia. Mas dá para perceber que pode ser um recurso bem interessante para apresentar os resultados da simulação, né? Então, dá um pause agora, tá? Abre o arquivo em Python sobre animações, simplesmente executa a primeira parte para você ver uma animação que a gente já deixou pronta, e aí depois volta para o vídeo para eu te apresentar os principais parâmetros do código de animação. Bem, você viu a animação lá, né? Então agora vamos explicar o código. Então, os dois primeiros itens que eu vou chamar a atenção no código são esse daqui e esse. Esses dois basicamente dizem para o Python usar as bibliotecas desse Qt5 aí. Esse Qt5 é um módulo de interface gráfica do Python, tá? Esse PLT Close que eu coloquei aqui é só um dispositivo de segurança, porque é o seguinte, quando você termina a execução do código, fica uma figura aberta. Se a gente não fechar essa figura, às vezes dá alguns problemas, ele trava. Então, eu estou colocando aí só para fechar todas as figuras antes de executar o código de novo. E aqui a parte do import, né? Essa daqui a gente está um pouco mais acostumado, mas é só para importar as bibliotecas adequadas. E eu queria só chamar a atenção para essa daqui, ó, essa patches. Essa patches, ela serve para desenhar figuras, então ela faz círculos, retângulos, linhas. Ela não é o módulo de animação em si, o módulo de animação é esse daqui, tá bom? Bem, depois a gente cria uma figura para receber a animação, né? Então aqui eu chamei ela de fig, simplesmente. Aqui você pode ver que os parâmetros são simplesmente o tamanho da janela, tá? As outras coisas seguem o tradicional que a gente já estava acostumado para gráficos aí. Então, título, rótulos, né, dos eixos. E esse axis equal é só para ficar na mesma proporção o eixo x e o eixo y. Em seguida, com esse código aqui, a gente cria um par de eixos na figura e depois com esse axis set a gente consegue definir o valor mínimo e o máximo de cada eixo, né? Em seguida, a gente vai usar aquele módulo patches que eu tinha mencionado anteriormente, em particular a propriedade circle dele. O que ele faz? É razoavelmente intuitivo. Ele cria um círculo com essas coordenadas do centro, esse raio, no caso ele está declarado lá no começo do código, né? E com essa cor aqui, que no caso representa azul. Bem, agora a gente vai ver a parte que de fato faz a animação acontecer. Então, para usar aquele módulo de animação, a gente sempre precisa definir duas funções, a init e a animate. A init é só a configuração inicial da figura, e essa animate, esse i que ela recebe de argumento, é o quadro da figura, né? Então, se você tiver uma lista lá com 1000 valores, a sua figura vai ter 1000 quadros. Então, é basicamente a função que diz para o módulo de animação o que fazer a cada quadro, né? No início, a única coisa que a gente quer fazer é adicionar aquele patch lá que a gente tinha criado, que era a esfera, né? No gráfico. Então, é só colocar x.addPatch, né? O x é aquele par de eixos que a gente criou anteriormente. Agora, o que a gente quer que seja feito em cada quadro da animação? A gente quer que o centro da esfera que a gente criou seja atualizado. Com quais coordenadas? Aquelas que saíram na ADINT, né? Então, o x-lista e o y-lista daquele quadro específico. Nenhuma das funções retorna nada, né? Então, por isso que tem esse return none. O último passo agora é invocar o módulo de animação, né? Os parâmetros que ele usa. O nome da figura, você pode mudar isso daí, né? Mas no código lá está fig. Aquela função que anima cada quadro. A função que inicializa os quadros, né? Esse frames aqui é a quantidade de quadros. Então, a quantidade de quadros é o próprio tamanho da lista Y ou da lista X, que tem o mesmo tamanho. Esse interval aqui é o tempo em milissegundos
entre cada quadro, né? Então, se você aumentar esse número, fica mais lenta a animação. Se você quiser exibir a animação realista no tempo, isso daqui é importante. Se for só para ter uma ideia de como as coisas funcionam, sem se preocupar com velocidade, aí não é tão importante. Esse Bleach aqui, False, é basicamente uma estratégia para ele não ficar redesenhando a figura a cada quadro. Ele meio que só aproveita o que já tinha da figura e muda só o que precisa mudar. É só uma estratégia para deixar o código mais rápido. Agora que você viu como o código funciona, volta lá para a atividade, né, para o item 2, e faz a animação dos outros lançamentos oblíquos para você se ambientar um pouco mais com o código. Ok? Bom trabalho, até mais.